Capítulo 3 da Segurança Pública, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Então aqui nós temos os órgãos de segurança pública, tá? Existem alguns órgãos que exercem atividade de segurança pública, mas não estão aqui. Então toma cuidado com isso. Por exemplo, as Forças Armadas não estão aqui, a Polícia Legislativa, né, Polícia do Senado, Polícia da Câmara, do artigo 52 da Constituição, também não estão aqui. As guardas municipais, que também exercem competência de segurança pública, também não estão aqui, dentre algumas outras, agentes socioeducativos, guardas portuários. Então toma muito cuidado, o rol aqui é taxativo. Uma coisa é você exercer segurança pública, outra coisa é você estar aqui nesse rol taxativo, e é isso que cai em prova. Vamos ver quais são os órgãos então. Inciso 1, Polícia Federal. 2, Polícia Rodoviária Federal. 3, Polícia Ferroviária Federal. 4, Polícias Civis. 5, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. E 6, que é o novo órgão aí, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Bacana? Então é tudo polícia, né? Com exceção que é o Corpo de Bombeiro, todos são polícia de alguma forma. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se a... Então vamos ver quais são as competências da Polícia Federal. Inciso 1. Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União, ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se dispuser em lei. Então, a apuração, via de regra, é da Polícia Civil. A Polícia Federal, ela fica com o que sobra, que no caso, a ordem política social, né, os bens de interesse da União. Por exemplo, você cometeu um crime contra a Caixa Econômica Federal. Então você está cometendo um crime contra a União. Então, no caso, quem vai apurar esse crime é a Polícia Federal. Você cometeu um crime contra o INSS, contra o IBGE e assim por diante. Além de crimes de repercussão interestadual ou internacional. Também é competência da Polícia Federal, no inciso 2, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. E no 3, exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E 4, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, que no caso é a investigação, né, a abertura de inquérito, investigação e etc. Parágrafo 2º. A Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então nós só temos essa competência da Polícia Rodoviária. A Polícia Rodoviária não tem competência de investigar crime, a Polícia Rodoviária não é polícia judiciária, ela não tem aqui, né, na letra da lei, o combate ao tráfico de drogas, nada disso, tá? Por mais que você vê operações da Polícia Rodoviária nas BRs, né, no combate à droga, dentre outros, na Constituição Federal, você não pode dizer, né, que, por exemplo, a Polícia Rodoviária vai prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes. Cuidado com isso aí, tá? Parágrafo 3º. A Polícia Ferroviária Federal, órgão permanente organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais. Aqui, praticamente não se vê mais, né, o policial ferroviário federal. Parágrafo 4º. As polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Então, fora as competências que são da União, fica também o que sobra aqui para a Polícia Civil. Ela exerce a Polícia Judiciária, porém, ela não vai apurar crimes militares, tá? A Polícia Judiciária Militar é competência da Polícia Militar e Corpo Bombeiro. Então esse que é o grande ponto de prova aí. Parágrafo 5º.
As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Ao Corpo de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividade de defesa civil. E o parágrafo 5º-A, as polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Então nós também não temos aqui a apuração. Por exemplo, aconteceu um crime dentro da unidade prisional. Quem vai apurar? Não é a Polícia Penal. Ou é a Polícia Civil ou é a Polícia Federal. A Polícia Penal é que não é. Beleza? Também não tem como competência a Polícia Penal reprimir tráfico de drogas dentro da unidade prisional, nada disso. Então você tem que olhar o que está na letra da lei. Parágrafo 6º. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais estaduais e distrital aos governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então são 3 órgãos estaduais: Polícia Militar, Corpo Bombeiro e Polícia Penal, estão subordinadas aí ao governador, ou no caso, no Distrito Federal. Lembrando que a Polícia Militar e Corpo Bombeiro são forças auxiliares e reserva do Exército, tá? A banca costuma colocar aqui força auxiliar e reserva da Força Armada. Cuidado! Na Força Armada nós temos Marinha, Exército e Aeronáutica. A Polícia Militar e Corpo Bombeiro é força auxiliar do Exército apenas, e não das Forças Armadas. Já a Polícia Civil e Polícia Penal, elas não são forças auxiliares do Exército. Bacana? Então toma cuidado aí. O Exército, uma força terrestre, né, ele, por exemplo, caso o Brasil entre em guerra, seja necessário um auxílio, um apoio, né, convocaria, no caso, os policiais militares e Corpo Bombeiro. Beleza? Parágrafo 7º. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Parágrafo 8º. Aí aqui nós temos a Guarda Municipal, que ela não está aqui nesse rol taxativo, mas ela é falada aqui nesse, né, que fala da criação da guarda. Parágrafo 8º. Os municípios poderão construir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei, que no caso é a Lei 13.022, que vai tratar então sobre o Estatuto Geral das Guardas. Parágrafo 9º. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados neste artigo será fixado na forma do parágrafo 4º do artigo 39. Parágrafo 10. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, inciso 1, compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente e, inciso 2, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios aos respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados em carreira na forma da lei.